A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sou evangelista de criança, especializado na evangelização e discipulado de crianças. Essa aula nós estamos falando sobre evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Estamos trabalhando nesse módulo necessidades sensoriais. Se você não assistiu, assista a primeira aula. Nós conhecemos na primeira aula quem são as crianças com necessidades sensoriais. E nessa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios no aprendizado das crianças com necessidades sensoriais. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, foi relevante para você, deixa o teu gostei, não gostei. E lembrando, se você quiser compartilhar essa aula, pode compartilhar com teus amigos. Só pedimos para não compartilhar a apostila, mas as aulas podem ser compartilhadas para enriquecer outros com conhecimento. Nós vamos conversar agora sobre os desafios na aprendizagem das crianças com necessidades sensoriais. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que falar de desafio não é para te desanimar e dizer, olha, não tem como fazer, não tem como ensinar, não tem como evangelizar essas crianças, não tem como promover o crescimento espiritual dela. Mas ao contrário, é compreendermos as dificuldades, os desafios para podermos superá-los. Então nós vamos falar de desafios para que você, meu irmão, você, minha irmã, se sinta encorajado a buscar recursos, a buscar metodologia, a buscar maneiras de ajudar a tua criança a ter um desenvolvimento pessoal e espiritual satisfatório. Então quando nós falamos de crianças com necessidades sensoriais, nós já falamos que é aquela que sofreu a perca total ou parcial de algum dos sentidos. Quais são os desafios para ensinar essa criança, para evangelizar essa criança, para ajudar essa criança a conhecer a Deus, ter uma vida social, se desenvolver plenamente como indivíduo? Quais são os desafios que nós vamos enfrentar? Primeiro desafio é na comunicação. Então, muitas dessas crianças elas vão enfrentar o desafio da comunicação, porque muitas vezes não tem a visão, outras vezes não tem audição, outras vezes tem dificuldade na fala. Então, a comunicação é um grande desafio. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, deve buscar maneiras de se comunicar com essas crianças. Talvez pela linguagem não verbal, outra pela linguagem de sinais, mas nós vamos buscar maneiras de se comunicar, porque nós sabemos que a comunicação com essas crianças vai ser um grande desafio para a evangelização, para o discipulado, para o ensino dessas crianças. Então você deve buscar recursos e maneiras para superar essa barreira, a barreira da comunicação. Lembrando que a comunicação verbal é a que mais nós usamos para transmitir conhecimento para os nossos alunos, mas nesse caso a comunicação verbal muitas vezes não vai ser suficiente. Você vai ter que conhecer outras maneiras de se comunicar para ajudar a tua criança. Então a primeira barreira, o primeiro desafio com essas crianças é o desafio da comunicação. Segundo desafio, a falta de recursos adequados para o ensino dessas crianças. Infelizmente se investe muito pouco para alcançar essas crianças, para ajudá-los, para alfabetizá-los. Então muitas vezes você, professor de ministério infantil, que vai trabalhar a inclusão com crianças com necessidades sensoriais, você vai ver que tem essa barreira da falta de recursos adequados para o ensino, para a evangelização e discipulado dessa criança. Mas não desanime, você pode ser um instrumento de Deus, trazer recurso, criar recursos para poder ajudar os teus alunos. Então você pode fazer diferença. Ah, pastor, não tem recursos. Isso nos mobiliza a buscar, elaborar recursos para ajudar essa criança. Eu falo que missiologia com crianças muitas vezes não é só estar na área do ensino. Talvez é criar algo, é buscar algo para que venha ajudar essa criança. Talvez você não vai estar envolvido diretamente com a criança, mas Deus vai te mover para trazer recurso, criar recursos para ajudar essas crianças. Então, esse daqui é o segundo desafio, recurso, falta de recursos para trabalhar com essas crianças. Terceiro desafio, a dificuldade de socialização.
Então, muitas pessoas, por a dificuldade da comunicação, por não conhecer a necessidade da criança, em vez de buscar se aproximar, se socializar, criar um vínculo com a criança, essa criança é isolada pelo grupo de crianças da igreja local, pelo ministério infantil da igreja local, outras vezes pela própria família, a família com medo da criança sofrer alguma coisa, isola essa criança. Então, essa falta de socialização vai causar muita dificuldade no ensino e na aprendizagem dessa criança. Então, é o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, se aproxime. Você vai precisar se aproximar, conhecer a criança, conhecer a família, conhecer todos os detalhes da deficiência da criança para poder ajudá-lo. Então, a socialização dessas crianças é outro grande desafio para o seu aprendizado. Outra coisa importante, a falta de adaptação. Eu já vi casos de crianças que tinham dificuldade visual e a recomendação do especialista era que a carteira dessa criança fosse forrado com papel escuro para que ela colocasse o caderno ali, que as lições tivessem letras maiores para que ela pudesse enxergar. E infelizmente eu vi muitas vezes as mães brigando na escola por coisas tão básicas que a escola não se disponibilizava a fazer, e muitas vezes dentro da igreja também essa falta de adaptação. Então você, meu irmão, você, minha irmã, precisa conhecer o assunto, buscar adaptar. Quem sabe a lição impressa tem de ser numa letra maior, quem sabe o lugar que essa criança está sentado tem de ser mais próximo de você. Então você vai observar essas necessidades e fazer toda a adaptação necessária para que a criança consiga realmente desenvolver dentro do ministério infantil da tua igreja. Outra coisa importante, falta de pessoas capacitadas para trabalhar com essas crianças. Infelizmente, o Ministério Infantil já tem poucos voluntários e quando nós falamos de necessidades especiais, aí são poucas pessoas que querem fazer o que você está fazendo, tirar um tempo para conhecer, para ser um instrumento abençoador na vida das crianças. Então nós precisamos, se você é líder, você está na liderança, capacite as pessoas do Ministério Infantil para trabalhar com essas crianças, porque nós precisamos de pessoas capacitadas para ajudar essas crianças. Pastor, quais são as habilidades que devem ser trabalhadas com as crianças com necessidades sensoriais dentro do Ministério Infantil, dentro da sala de aula, nas atividades de Ministério Infantil? Primeiro, habilidades de comunicação. Então, desenvolver habilidades de comunicação. Quem sabe passar para as crianças a linguagem de sinais, ensinar para as crianças a linguagem de sinais. Talvez a própria criança que tem deficiência aprender a linguagem de sinais. Outra coisa importante é aprender a se comunicar de forma não verbal. Muitas vezes eu não vou usar a linguagem de sinais, mas consigo me comunicar de uma forma não verbal com resultado. Então vou trabalhar habilidades de comunicação, vou trabalhar com essas crianças habilidades de socialização, então conscientizar as crianças do grupo infantil da igreja sobre a necessidade do amiguinho e como pode ajudá-lo, e ao mesmo tempo fazer um amiguinho se desenvolver e se socializar para poder ser ajudado pelas crianças. Vou trabalhar a autonomia, então essas crianças precisam aprender a ser autônomas, ter liberdade, trabalharem sozinhas. Existem pessoas com deficiência sensorial que levam uma vida adulta normal, trabalham, muitos moram sozinhos, desenvolvem família, então tudo isso é possível. Então vou trabalhar a socialização. E por fim, vou trabalhar todas essas habilidades para que ele possa ter uma vida adulta e uma vida espiritual, uma vida com Deus, realmente sendo um instrumento na casa do Senhor. Pastor, eu sou professor de ministério infantil, tenho uma criança com necessidade sensorial na minha turma. O que eu preciso conhecer? Quais são os conhecimentos necessários para o professor que vai trabalhar com essas crianças? Primeiro, conhecimento sobre a deficiência do aluno. Então, você vai procurar conhecer qual foi a razão da deficiência, quando aconteceu, por que aconteceu, como eu posso ajudar essa criança, vai buscar informações da família e vai procurar conhecer realmente o teu aluno profundamente e buscar técnicas e maneiras de ajudá-lo. Outra coisa, o professor deve dominar a linguagem de sinais. Então, se você tem uma criança com deficiência sensorial, talvez auditiva ou de fala, busque aprender a linguagem de sinais,
Pastor, o que é a linguagem de sinais? Libras. Então é chamado Libras. Então, linguagem de sinais, Libras. Procure aprender a se comunicar. Outra coisa, se aperfeiçoe na comunicação não verbal. Então entenda que muitas crianças não vão comunicar verbalmente, mas tem maneira de eu me comunicar com ela de maneiras não verbal. Então busque conhecer essas maneiras. É interessante, em algumas famílias a criança não conhece a linguagem de sinais, mas a família cria uma linguagem de comunicação com a criança. Então por isso é bom estar próximo da família. Você vai aprender a se comunicar com essa criança, às vezes não pela linguagem de sinais, mas usar uma comunicação não verbal. Outra coisa importante, buscar recursos de acessibilidade. Então, hoje em dia, tem muitos recursos tecnológicos que podem ajudar essa criança, buscar recursos pedagógicos, então, buscar toda a maneira, toda a metodologia que eu possa ajudar minha criança. E, por fim, buscar estratégias de ensino adequada. Qual é a melhor maneira de ensinar meu aluno? Qual é a melhor maneira de passar o conhecimento para ele? E fazer uso dessas técnicas. Então, nessa aula, você aprendeu um pouquinho sobre os desafios dessa criança que possui necessidades sensoriais, o desafio da comunicação, o desafio da falta de recurso, o desafio da falta de adaptação das aulas. Você aprendeu também que algumas habilidades é importante ser trabalhado, como comunicação, autonomia, socialização, e você, como professor, deve buscar conhecer melhor o teu aluno, buscar os recursos mais adequados e fazer desse aluno realmente desenvolver, porque ele tem potencial. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não salvou, nós temos um novo WhatsApp que vai fazer parte da comunicação do Centro de Treinamento Barak. 19 98 235 2607. Loguinho, nós vamos nos comunicar pelas aulas do Instituto por esse WhatsApp. Se você está assistindo esse curso e não se inscreveu, todas as informações aqui abaixo para você se inscrever nesse curso. E lembrando também que nós queremos te informar de como ajudar as crianças com necessidades especiais. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.